Para você que acompanha Módulo FM em todas as plataformas, hoje é dia dela. Hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Ela que está assim hoje toda na esperança, né, Patrícia, de verde. Minha cor preferida, boa noite. Boa noite, Patrícia. Como é que vai? Tudo bem? Muito Tudo bem, tranquilo? muito bem, você? Muito Eu tô bem. bom e bonito, como sempre, viu? Adoro. A voz de veludo do rádio, bom e bonito. Deixa o Viludo saber disso. Eu estou ótima, graças a Deus, preparada para mais um programa. A última terça-feira de abril. É a última de abril? É a última de abril. É mesmo. Semana que vem já é maio. Já Olha, é maio. Gente, essa semana ainda já é maio, quinta-feira. Exato. É feriado. Inclusive é feriado. É feriado, dia do trabalho. Exato. Você vai trabalhar no dia do trabalho? Ainda não sei. Não tem escala? Ainda não, é surpresa. Já fala assim, né? Já ouvi falar aí que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É por isso que eu sou pobre. Mesmo? Eu trabalho muito, mas eu já tô caminhando, pensando, aqui, né, colocando o tic-tac pra funcionar, pra eu parar de trabalhar e ganhar dinheiro. Quando você fizer isso, você me chama. Chama, Eu te ajudo. Mas como é que passou de semana? Passou bem? Final de semana proveitoso? Tranquilo, foi um final de semana mais tranquilo. Foi tudo na santa paz. Foi no fiote ou ficou por aí mesmo? Fiquei por aqui. Não vi fiote. Eita. Não vi. Eita, tá danado. Pra quem não sabe, o filhote dela tá fazendo faculdade fora, viu? É. Aí ela fica toda dodói. Mentira, não fico não. Não é, gente, não fico dodói. Não, tá bom. Não fico. E na verdade, é até bom você falar isso. É claro que eu morro de saudade, que eu quero estar junto. Mas aqui, nós mulheres precisamos ter vida além da maternidade. Isso é essencial. Porque é muito difícil para nós suportarmos esse corte desse cordão do filho quando ele vai, por exemplo, estudar fora, quando ele vai seguir a vida dele. E aí já é dolorido por natureza. Sim. Não é? E aí, quando essa mulher, ela vive a vida do filho, vive a vida da família, fica doente. A tal do síndrome do ninho vazio é real. E sobre isso também, a doutora Vanessa falou ontem no Saúde Mental e Psicologia sobre superproteção parental, e inclui isso também, viu? Sim, porque, na verdade, qual o melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos? Vivermos a nossa vida. Sim. Esse é o melhor presente para deixá-los viver. Sim. E aquela história, assim, é verdade absoluta. Filho não faz aquilo que a gente fala. Filho faz aquilo que a gente faz. Literalmente. Sim. Mas vamos... Quem precisar falar com você, te acha como? Pelo Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga. Já pode entrar lá, me chamar, que a gente já começa a conversar, tá? Só isso? Sim. Só chamar lá, oi Patrícia? Pode falar, oi Patrícia. E Meu amigo mandou perguntar? Pode chama oi lá, que eu sou boa de conversa. Que eu dou sequência na conversa. Patrícia Fonseca Sexóloga. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para as minhas mentoradas, as mulheres que eu atendo. Eu atendo online, atendo presencial. Eu tenho clientes na Europa, eu tenho clientes nos Estados Unidos. Eu tenho cliente em outras cidades aqui da região. Eu tenho clientes em outros estados. E é muito bom poder fazer esse trabalho e poder contribuir com tantas mulheres. Com tantas mulheres que não podem falar abertamente, não se sentem confortáveis de falar, às vezes até com o próprio psicólogo, né? De falar abertamente sobre as questões da sua vida, principalmente relacionadas à sua energia sexual, aos seus relacionamentos. Não adianta, Tony. Nós vivemos numa sociedade machista, preconceituosa, que estabelece muito padrões para as mulheres seguirem. Para nós é complexo essa história de lidar com a nossa própria identidade. E esse é o trabalho que eu faço. Por isso que a mulher, para estar comigo, eu falo que ela tem que ser corajosa, porque eu vou ajudá-la a olhar para ela mesma. O meu trabalho principal é contribuir com as mulheres para que elas possam trazer à existência a sua real identidade. Muitas nunca pararam para pensar em qual é a sua identidade. Outras, em algum momento da vida, tinham essa identidade muito bem definida, mas por um fato ou outro,
um casamento, uma maternidade, um trauma na família, teve que deixar tudo para cuidar de alguém, acaba perdendo a sua real identidade nesse contexto todo. Que é isso que eu falo, nós falamos da questão do filho também. Então, o meu trabalho principal é fazer com que essa mulher se olhe inteira. É como ela realmente para ela ter a consciência da sua identidade, de quem ela é. Se entenda, né? Exato. Que ela possa resgatar a sua identidade. Isso é tão importante, Tony, antes da gente entrar no tema. O tema hoje é polêmico. Ah, eu já fiquei sabendo. Eu já tô curiosíssimo. Por que as mulheres fingem orgasmo? Eu já tô afirmando. Eu já tô perguntando já. Eu tô afirmando, né? Tipo assim, será que eu não tô aqui pra falar assim, as mulheres fingem orgasmos? Não, eu tô afirmando, elas fingem. Pronto. E agora, por quê? Vamos tentar entender o motivo pelo qual. Mas voltando a essa questão da identidade, eu atendo muitas mulheres que estão passando ou passaram por uma traição dentro dos seus relacionamentos. A traição é uma das dores mais difíceis do ser humano, tanto para homens quanto para as mulheres. Ninguém quer ser traído, apesar de muitos de nós já termos sido, né? Acho que traição é uma coisa que faz parte do dia. Quem não foi, vai ser. Eu não queria falar isso não, mas eu espero que ninguém seja. Mas... Vamos ser realistas, quem não foi, vai ser. Existem várias dinâmicas. Eu quero trazer esse tema no próximo encontro, falando sobre as dinâmicas da traição, que é importante nós falarmos sobre isso. Mas assim, eu atendo mulheres que estão passando pela questão da traição, e aí vem uma avalanche de sentimentos. Eu falo que a mulher que passa por uma traição, sabe aqueles desenhos animados de antigamente? É o Papaléguas, não sei qual, que fica tentando pegar o outro lá. É o Papaléguas. E aí cai uma pedra em cima dele, ele fica quebradinho igual Fica todo quebrado, fica todo moído. Exato. Igual aquele joguinho de juntar lá, que eu esqueci, no quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Igual um quebra-cabeça. Então, a mulher, quando ela descobre a traição, é como se ela é feita em pedaços. E feita realmente porque ela começa a questionar tudo que ela passou na vida. Ela questiona o amor, questiona o casamento, questiona se foi amada, questiona se esse casamento valeu a pena, se esse relacionamento é verdade. Então, tudo entra em xeque, tudo entra em questionamento. E é impressionante, porque eu tenho mulheres que estão passando por isso, né, que estão lá comigo, que abriram mão da própria vida para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para estar ali do lado do marido, para cuidar da casa. Essa mulher, ela abre mão dela para cuidar do projeto maior dela, que é a família. E eu tenho mulheres que também estão passando por isso, que não abriram mão da vida dela, né? Não abriram mão das vidas delas, e que mesmo sendo casada, tendo filho, ela tem a profissão, tem a independência financeira, ela tem o grupo de amigas, por exemplo, ela consegue ter uma vida além da vida da família. É impressionante como que essas duas mulheres passando a mesma história agem de forma diferentes na mesma situação. E aí, o que eu quero trazer com isso? Que a mulher, que ela tem consciência da própria identidade, de quem ela é, que ela não abre mão da essência dela, ela passa pelas adversidades da vida de forma muito mais fácil. Não vai ter? Sinto muito. Viver é ter desafios diários. Mas ela consegue passar por isso sem se perder diante de tantas dores, de tantos questionamentos. Os questionamentos são os mesmos, tá? Os questionamentos são os mesmos. Mas é a forma como ela traz clareza para a própria vida diante da situação. Se essa mulher decide perdoar a traição e ir para a vida, ela realmente perdoa e vai para a vida. E aí, sabendo que quem traiu tá na corda bamba, tá na berlinda, faz de novo que pede, porque eu não preciso de você, eu quero estar com você. Diferente de uma mulher que abre mão da vida e tá lá naquela relação e se torna uma dependente daquela relação, inclusive financeiramente. Forte isso, né? Muito, muito forte. Vou trazer esse tema aqui em maio para falarmos sobre isso. Então, trouxe esse exemplo só para você entender a questão da importância de termos a consciência de quem somos,
e da gente não se perder no meio de todo o processo. Porque é muito fácil nós nos perdermos. Ah, sim, sem dúvida, né? Entende? Agora, Patrícia, me responde uma coisa. Por que as mulheres fingem orgasmo? Você, homem, que tá aí do outro lado, conversa só entre nós dois aqui agora. Você já parou pra pensar que a mulher que tá do seu lado, na hora que tá namorando, que tá lá no bem bom, no nome que cada um dá aí, ela está fingindo orgasmo? Muitos homens nem imaginam que a própria mulher tá fingindo o prazer. Ah, sim, é claro que durante um tempo eu nunca, assim, você passa um tempo, você nem imagina, né? E não precisa, né? Mas depois você vê que é diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as mulheres, elas têm crenças muito mais do que os homens. E eu quero trazer aqui algumas falas que eu imagino que você, como homem, pode ter escutado alguém falando, mas não para você. Por exemplo, a primeira fala, essa fala eu escutava na minha início de adolescência. Ó, cuidado, homem lavou, tá limpo, mulher não. Não é? Muito. Isso é uma crença. Tá dizendo o quê? Que pro homem, ele vai sair com a mulher, vai transar com ela, que pra ele não faz diferença. E que a mulher fica com os resquícios daquela aproveitada que ela teve ali. Então, que ela tem que saber escolher. Mas por que o homem também não tem que saber escolher? Cuidar do próprio corpo é uma questão de homens e de mulheres. Vamos em outra crença aí. Mulher de respeito, você dá o valor. É. Entende? Mulher rodada não é pra casar. É. Verdade? Verdade, isso mesmo. Quais outras crenças que a gente pode trazer aí, ó? Ó, cuidado, o homem só quer aproveitar de mulher. Aquela ali é só pra casar, hein? Aquela ali é só pra casar, ninguém põe a mão, né? Só pra casar. Só pra casar. Outra coisa, outra fala importante também que a gente escuta, né? Ainda se fala isso, viu, Tony? Mesmo? Ainda se fala isso. Fala isso muito. Olha, mulher tem que se dar o devido valor e saber que homem vai aproveitar dela. Então, ela tem que realmente ser difícil. Ela tem que se colocar na situação de difícil. De tudo não tá errado, porque o homem é um caçador. Então, quanto mais arisca for a caça, mais instigado ele fica pra conquistar. Tô sendo machista não, gente, pelo amor de Deus. Mas isso é a característica do homem. Instintivo. É instinto do homem. Então, isso é fato. Essas falas aqui, elas trazem o quê? Elas trazem as crenças que nós, mulheres, escutamos muito no finalzinho da infância para o início da adolescência e na adolescência, como uma forma de reprimir o desejo feminino. Então, nós estamos na fase de descoberta, a mulher está na fase de adolescência, é uma fase de questionamento e de descoberta, sim, não adianta questionar isso. E aí, vem com essas falas no intuito realmente de falar, toma cuidado, não deixe o homem aproveitar de você que você vai ficar falada. E nós enquanto sociedade, nós temos aí uma ideia de que a mulher ela é criada para ser perfeita. Então, eu não posso me sujar. Se eu tiver um passado com muitos homens, eu tô suja. E nós não temos a capacidade de bancar isso. Então, o primeiro fator que faz com que a mulher finja o relacionamento, finja o orgasmo, é a crença que essa mulher tem. É a crença que ela acreditou lá na vida dela lá atrás, porque aí já vai bloqueando. Homem, se eu quer aproveitar, homem, não sei o que. Então quer dizer que eu também não posso ter prazer. Ela tira dela a capacidade de ter prazer. Porque lá na adolescência, no início da juventude, ela não pôde se permitir a isso. Ela vai ficando condicionada, né? Vai ficando condicionada. Esse é o primeiro. O segundo, mulher e prazer é uma relação muito, muito recente para nós. Porque até a invenção da pílula anticoncepcional, o único exclusivo motivo do sexo para a mulher era a procriação. Claro que tinha mulheres que aproveitavam. Claro que existia isso. Mas você entende que com muito mais medo? Com muito mais receio? Sim. Então, não se permitia muito essa questão de viver o prazer. E aí, é muito recente a relação mulher e prazer. E outro fator, nós não fomos preparadas para lidar com o nosso próprio prazer. E aí, muitas de nós, isso é real, infelizmente, estamos confundindo liberdade com libertinagem, acreditando que o fato de viver todas as relações possíveis e imagináveis, transar com todos os caras que eu sonhar, vai me tornar livre. Livre de?
De quê? Livre de quê? Se as relações mais prazerosas são construídas com o tempo. Essa história de pular de galho em galho não permite nem ao homem, nem à mulher desenvolver a sua potência máxima em sexo. E aí, o que nós entendemos? Que essa questão de lidar com essa liberdade sexual sem preparo faz com que a gente se perca diante de todo o contexto. E aí, oba, beleza, então agora eu sou dona do meu próprio corpo, porque eu posso prevenir a questão da gravidez, então eu vou aproveitar. Eu vou sair, eu vou viver N experiências e isso me torna livre. Mas não torna livre. Porque as relações mais prazerosas são construídas com o tempo. Não é uma de cada vez. Eu preciso... Isso não vale só para a mulher, não. Vale para o homem também, Tony. Um vai descobrindo o outro, né? É a coisa mais maravilhosa que existe. É quando tem conexão entre o casal e um vai se permitindo, com o passar do tempo, descobrir um ao outro e construir uma relação que seja respeitosa e prazerosa para ambos. Sim. Mas enfim, então entenda que nós mulheres não fomos preparadas para isso. E aí, além de tudo isso, nós estamos numa fase de transição, onde aquela construção da família tradicional, que era muito idealizada até aí, né, o século passado, há 30 anos atrás, há 20 anos, era muito idealizada, a constituição da família tradicional, ela ainda permeia os dias atuais. Então, nós estamos numa transição, onde a construção daquela família tradicional é fato, tanto é que o mercado de casamento é um mercado milionário e tudo que você vai fazer para casamento é mais caro, Sim. porque já sabe da importância da questão do casamento. Meu amigo Alex que o diga. É porque ele tá pensando em casar? Ele tá fazendo orçamento aí. Ah, é? Vamos pra festa, vai ser um hein? Festão, sou. Eu já me convidei, então. Eu também? É. Eu também. E aí, o que acontece? A gente precisa ter essa concepção de que nesse conceito de família tradicional, qual é o papel da mulher? Criar os filhos, cuidar da casa, da família e facilitar a vida do marido. É igual eu falei no início, a mulher sempre foi condicionada a isso, né? Muito, Tony, sempre foi muito. condicionada a ser dona de casa, sempre a cuidar. É claro que a mulher já tem o instinto, por instinto, a mulher já tem isso, essa questão de cuidar. É tanto que a gente costuma falar que uma casa, você vai, por exemplo, eu moro sozinho, mas assim, tem uma que olha e fala, não, precisa de um toque feminino. Sim. Porque é mulher que sabe, às vezes é um jeito da mulher colocar, é aquilo ali. Então ela sempre foi condicionada a ser aquilo. A mulher tem essa percepção do cuidado. Como falamos no início que o instinto do homem é da caça, o da mulher é o cuidado. É o cuidado. Então, isso é característica. Não adianta lutar contra, falar que não é nem ser machista, nem feminista, nada. Isso é o ser humano. Não é? Então, o que acontece? Essa formação da família tradicional que muitos de nós temos e somos educados para isso, ele vai lá novamente e limita a mulher. Por quê? Porque o foco principal dessa mulher não é o próprio prazer, é constituir essa família, cuidar dessa família. E aí eu vou lá e pergunto para esse marido, a sua mulher tem o foco no casamento, o foco na família, em cuidado, e eu pergunto para ela, o que você faz para esse marido? Ela fala, eu faço tudo para ele. Eu preparo o almoço do jeitinho que ele quer. A roupa dele tá sempre limpa, do jeito que ele gosta. Eu faço tudo para agradar esse marido. Ele chega em casa, eu falto fazer uma massagem nos pés dele, para deixá-lo realmente confortável. Aí eu vou lá e pergunto para esse marido, como que você avalia o seu casamento? Ele vai falar, minha mulher é uma excelente mãe, é uma excelente dona de casa, mas ela tá deixando a desejar como esposa. Porque muitas vezes aquele marido tá querendo uma mulher companheira do lado, que às vezes senta no sofá para ver um filme com ele, para ver um futebol com ele. Pra encher o saco, conversar abobrinha. Assim como falar, nós vamos fazer um almoço agora, fica os dois na cozinha lá preparando esse almoço, conversando. Não, sempre tem que ter gente do lado. Tem que ter outro casal de amigo, tem que ter família, tem que ter filho. Os casais estão perdendo a conexão entre eles. Ponto final. E é isso mesmo. Mas por quê? Porque cada um está tendo um objetivo diferente dentro daquele casamento.
Mas voltando à questão da mulher. Então, nessa construção dela de validar essa formação da família tradicional, ela está em último lugar. Em último. Automaticamente, se ela não sente prazer, ela não vai falar nada. Por que que ela não vai falar nada? Porque ela não quer decepcionar o marido. Exato. Tem muito isso. Ela não quer decepcionar o marido porque ela acredita que o dever de descobrir o próprio prazer, de trazer o prazer para ela, é somente do marido. Tony, como que o homem vai descobrir qual parte do corpo a mulher tem mais prazer, como tem mais prazer, como que é, como que não é, se nem a mulher sabe? Mas e a bolinha de cristal? Essas bolinhas de a bolinha de cristal? Precisam ser quebradas. A bolinha de cristal é famosa. Precisam é sagrada. ser quebradas. Nós precisamos conversar. E prazer do indivíduo é descoberto por ele mesmo. O que você está falando? Que a mulher tem que se tocar? Tem. Porque ela precisa entender qual parte do corpo ela sente mais prazer, como ela sente. E nessa descoberta com a parceria que tiver do lado dela. É isso que precisa ser feito. A gente tende muito a delegar ao outro a responsabilidade sobre as nossas vidas. E o prazer é algo que a gente não delega. A gente descobre. Você pode descobrir com alguém do lado, mas é muito importante que você tenha consciência do próprio corpo. Ok? Podemos dar sequência? Vamos fazer um intervalo? Vamos tomar uma aguinha? Vamos. E a gente já volta. Daqui a pouquinho a gente volta com Intimidade desta terça-feira. Até já. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM. Vamos que vamos então, porque hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Uma coisa que nós não fizemos, Patrícia. Nossa, eu acabei de lembrar isso, eu li somente. É mesmo? Abraço, Salvador. Abraço a todos os nossos ouvintes, para quem também está nos vendo pelo YouTube. É um prazer ter vocês aqui. E se nós estamos aqui é porque tem vocês aí do outro lado. E a mamãe Lázara? Também. Mãe, também. Beijo para você, fica beijo, com dona Deus. Lázara. E volte, né? Já tá na hora de voltar. Passou da hora, né? Já passou. Daqui a pouco ela chega. Pega carona no foguete, deixa aí. Pega carona no foguete, ou é balão mágico? Quem cantava essa música? É balão mágico. Trem da alegria, sei lá. Balão mágico. Nossa, você foi longe, hein? Eu não sei não, só me contar. Contou sua idade, hein? Oxi. Patrícia, hoje está falando sobre por que as mulheres fingem orgasmo. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma afirmação. Todas fingem? Não. Eu já pergunto, por quê? Pois é, vamos falar. Todas fingem? Não, nem todas fingem, mas aqui tem um levantamento, uma pesquisa que traz que a cada 10 mulheres que têm vida sexual ativa, 7 não têm orgasmo ou têm dificuldade em ter. Gente, 70% das mulheres que têm vida sexual ativa têm dificuldade com o próprio prazer. É muito. É, difícil, né? É muito. Mas claro que a gente já falou, você falou no início do programa de vários motivos. Né? Tem o condicionamento da mulher, que foi criada para não ter prazer, né? Sim. Foi criada para poder satisfazer o homem, mas não se satisfazer. Sim. Né? Além disso, tem outros motivos? Pode ser motivos fisiológicos, por exemplo? Fisiológicos, muito difícil. Muito. Tipo assim, o corpo dela não é preparado para ter prazer. Mas... Não fala da data de validade, não. Não faz não ia falar isso, não. Bom. Não ia, não. Na verdade, o que acontece? É porque o Tony tá falando, gente, porque a mulher não tem data de validade. A gente, se tiver com 100 anos e se for estimulada, tem prazer. O prazer vai mudando um pouquinho de acordo com a maturidade do corpo. O corpo vai envelhecendo, gente. E se estamos envelhecendo, é um privilégio. É bom, é muito bom, hein? Graças a Deus, né? Envelhecendo bem, isso que é mais importante. Verdade. É um privilégio estar aqui. É sinal que tudo deu certo. Está dando certo, estamos aí ainda, né? Mas enfim, são vários fatores, Tony. Mas o principal deles é cultural e emocional.
tem uma relação direta com a mente. O prazer, ele tem uma relação com a permissão. Você se permitir viver o prazer. E nós, mulheres, nós não fomos criadas para permitir viver o prazer. Porque o prazer, dentro de uma criação conservadora, ele tem uma relação com ser suja, com ser promíscua, com a relação de não poder, porque a mulher que gosta de sexo é uma... Entendeu? Por falar nisso, eu lembrei. Eu já falei com você da série, né? Que Sim. é o Conto da Aia. Sim. Relata justamente isso. Olha, eu não tenho coragem de ver a série, porque eu li o livro. O livro, é claro, com muito mais detalhes. O meu estômago embrulhava. E eu só não parei de ler porque eu tenho comigo. Se eu começo a ler um livro, eu preciso terminar. Se eu começo a ver um filme, eu preciso terminar. Eu não deixo pela metade. Mas a série é espetacular, viu? Eu imagino, deve ser muito bem feita. Mas assim, boa. gente, o Conto da Aia, a Aia, né, eram as mulheres da época que serviam ali realmente para o prazer dos maridos da alta sociedade. Na E verdade, para ter filho. Única e exclusivamente para procriar. Exato. E assim, eu li uma parte que me marcou muito. Primeiro que ela não podia questionar em nada, mas assim, a mulher do marido lá, a mulher, o casal, a mulher segurando essa aia, essa aia para o marido ter relação com ela. Para poder engravidar. Para poder engravidar. Então, assim, enfim, né? Voltando. O que acontece? Eu terminei ontem. Terminei o bloco anterior falando sobre a família tradicional, a formação da família tradicional. Dentro da família tradicional, tem um livro da Mari Del Priore que fala sobre a sexualidade no Brasil e que traz muito uma sexualidade da Europa, né, por causa da questão da colonização. Então, os costumes da Europa foram trazidos realmente para o Brasil. E trazia a questão de que a mulher, quanto mais casta, mais pura ela fosse, mais saudáveis seriam os filhos. Se a mulher não podia ter prazer, que se ela tivesse prazer na hora da relação, poderia impactar na formação do filho dela. Gente, de verdade, se engravidar dependesse de orgasmo, mais da metade da população não estaria aqui. Entende? Então, e eles acreditavam, falavam isso, que a mulher, se ela tivesse prazer no ato, na relação, o filho nasceria com problema. E destinava-se ao homem de ser respeitoso dentro da casa, de ser provedor, dessa mulher cuidar da família, do filho, da casa, facilitar mesmo se tivesse empregadas, ajudantes e tal. Mas que esse homem, a ele era permitido viver o prazer. E ele vivia o prazer onde? Nos prostíbulos, né? Nas casas aí, e vivia, e ali podia tudo. Então, e aí? Por quê? Por que essa relação? Porque uma mulher que detém o prazer do próprio corpo, que conhece o próprio corpo, ela é uma mulher questionadora. E até hoje, se você tá aí do outro lado, nós sabemos, ser uma mulher questionadora leva o título de ser uma mulher histérica, de ser uma mulher difícil de convivência. Ou seja, na Inquisição era chamada de bruxa. Eu tenho certeza que se hoje estivéssemos na Inquisição, não estava aqui com você mais não. Tenho certeza. Mas enfim. Então, por que a mulher ela tem essa dificuldade em ter prazer e em falar sobre o prazer dela? Primeiro, porque isso foi negado. Ela não recebe essa educação em casa. Não tem essa educação de falar, olha, você pode respeitar o seu corpo. Não é falar não tenha prazer. Respeitar o seu corpo é escolher com quem que você vai pra cama. Isso é a coisa mais importante. Homens e mulheres precisam respeitar esse corpo. E a sociedade é tão complicada, porque se tem uma mulher dando em cima de você, Tony, que tá prontinha pra você, é só você chegar e você fala não, você é chamado de quê? Você não gosta da fruta. Você não gosta da fruta lá, ele não gosta da fruta. E por quê? Qual é o problema? Por que você tem que se sentir atraído por todo tipo de mulher que chega até você? Onde que tá escrito isso? Somos seres desejantes, então a gente tem padrões que nós desejamos. E por que o homem tem que desejar todo mundo? Toda mulher que chega perto dele, ele não pode falar não. Onde que tá escrito isso? Tá vendo que é pesado até pra vocês? Mas enfim, voltando aqui pra questão da mulher. A mulher tem uma relação com o próprio corpo que é extremamente complexa. Eu não conheço nenhuma mulher, por mais perfeita que seja, você perguntar pra ela, você tá feliz com o seu próprio corpo?
Ela vai falar, não, eu até gosto, mas eu queria melhorar isso, aquilo outro, fazer aquilo outro. Certo? Prova disso é o mercado que tá aí, o mercado da beleza, faturando, crescimento econômico dia após dia. E muitas mulheres estão perdendo a mão, errando a mão aí, pesando a mão também, com relação aos procedimentos que estão fazendo. E realmente tá passando, né? Passando os limites. Passando os limites e perdendo a essência da beleza de cada mulher mesmo. É. Então, a relação com o próprio corpo é algo complexo e começa desde a infância. Quando a gente vai desfraldar o menino, eu sou mãe de menino, mas eu acompanhei meninas. Quando a gente desfralda o menino, a primeira coisa que a gente faz com o menino é falar pra ele, ó, você pega aqui, ó, no seu instrumentozinho, no seu piu-piuzinho. Bigolim? E vai lá e mira aquele buraquinho pra ele ter consciência. A menina, a gente já não, desfraldar dela já não é desse jeito. Então, ela não tem acesso, ela não sabe como que funciona. O menino, desde novo, ele já sente o próprio corpo. A menina já não faz isso. Você tem que incentivar ela. Não, ela precisa conhecer o próprio corpo dela. Mostre pra sua filha, pega um espelhinho e faça ela se olhar. Eu tô falando isso de criança, mas tem mulheres com 50 anos que não tem coragem de pegar um espelho e olhar pra sua amiga. Pra sua amiga foi boa. Pra sua amiga foi boa. Não tem. Não quer olhar, sente envergonhada, acha que é feio. Gente, é o seu corpo. Pergunta pro homem se ele acha que isso é feio. Eu vou ficar calado, não vou dar minha opinião não, porque... Mas enfim... Eu levo chicotada assim. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, a relação com o próprio corpo, porque ela não foi educada para olhar pro corpo, sentir o próprio corpo. Depois vem a questão dos tabus da própria criação, onde a relação com o prazer traz aí uma desconstrução dos valores da mulher. Se ela tem prazer, se ela se permite viver o prazer, ela tem uma desconstrução de quem ela é enquanto valor, enquanto pessoa, enquanto caráter. Uma coisa não diz nada com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depois a gente tem um fator que é polêmico, que é uma relação direta com a religião. A religião vem muitas vezes também como uma vertente de castração para o prazer feminino. É real. Mas e já castra lá na mente, né? Já põe aquela sensação de culpa. É na mente. É na mente mesmo. Gente, hora nenhuma eu tô aqui incentivando, falando que a mulher tem que aprontar, muito pelo contrário. Ela pode ter um único homem na vida, só que se ela tiver um único homem na vida, que ela então se permita viver o prazer com esse único homem que ela tem na vida. E a gente não conhece o próprio corpo, a gente não respeita o próprio corpo pulando de galho em galho todo dia. Não é isso. Não é viver uma vida promíscua, né? Não é a promiscuidade que faz uma pessoa viver o ápice do prazer, a essência do prazer. O ápice do prazer é construído. Para construir, você tem que ter tempo, você tem que ter vivência com a pessoa. Então, não existe isso. Depois, a gente tem um fator, né, que eu já comecei a falar aqui, que nós mulheres fomos educadas para sermos perfeitas. E se somos perfeitas, não podemos decepcionar o outro. Então, e eu acredito que é o meu marido, é o meu companheiro que tem aí obrigação de me dar prazer. Se ele não me dá prazer, se eu conto para ele, falei aqui, ó, tem orgasmo, não. Ele vai se sentir ofendido e eu diminuída. Por quê? Porque ele vai achar que ele é ruim de cama. E que eu não estou satisfeita com ele. Eu tenho medo disso virar briga. Se isso virar briga, tem muito mais coisas no seu casamento que precisam ser revistas, além da questão sexual. Porque se não tem intimidade para falar sobre isso, vocês não conversam sobre mais nada na vida. Vocês não têm diálogo no casamento de vocês. Gente, o primeiro motivo de divórcio é o descompasso sexual. O que é o descompasso sexual? Não é a falta, não. Porque tem homem que quer uma vez no mês e tá com a mulher que quer uma vez no mês e eles estão no compasso certo, tá tudo bem. Tem homem que quer a cada 6 meses, a mulher que por exemplo, né, a cada 6 meses, deu certo, tá no compasso. Tem homem que quer todo dia, a mulher não quer dia nenhum, aí virou um descompasso. Tem um que gosta, que vira pirueta, o outro não gosta. É descompasso. É quando não tem equilíbrio entre o que o outro quer. E isso não é fazer o que o outro quer. É fazer o que o outro quer, que eu quero também. Entende? Que seja bom para os dois. Sim. Exatamente. E além disso, quando eu falo aí que não quer decepcionar o homem,
Nós fomos educadas pra gente facilitar a vida do homem. Então, se eu chego pra ele e falo que eu não tenho orgasmo, não. Aí ferrou tudo. Pois é, eu vou dar trabalho pra ele. Vai. Entende? Mas, gente, que trabalho bom, né? Aí depende da forma que você fala, né? Exato. E é por isso que ela precisa descobrir, é por isso que ela precisa conhecer o próprio corpo. Pra ela chegar e falar assim, desse jeito aqui me incomoda, eu sou mais sensível, faz daquele outro jeito ali. Isso aqui, assim... O homem também pode fazer, pode falar também. Falar, olha, eu gosto assim, Exato. vamos fazer assim. Olha, não vamos fazer desse jeito, não. Exato, é uma conversa. Agora, o que mais eu que fico impressionada não é o fato da gente fingir. É dos homens não perceber. Não perceber. No culpo, não. Mas assim, eu não sei, é difícil, né? Porque quando você passa a prestar atenção, você sabe, sim. Gente, eu recebo perguntas aí de vez em quando. Como que é o orgasmo? Porque eu acho que eu já senti. Não. Aí de cara eu já falo pra ela, amiga, você nunca sentiu. Porque quando sente, você sente. Você não tem achismos. É algo que é sim ou não. Sim, sim, não, não. Entende? Então, assim, o corpo, ele reage de forma diferente. Porque são espasmos. Porque são contrações. Então, assim, é rápido, são segundos. Mas se o homem tá prestando atenção nessa mulher, ele vai perceber a diferença. É nítido e notório. Orgasmo, gente, é clitoriano. Ponto final. Então, o que precisa ser trabalhado? Mas é assim, não é lá, você vai chegar lá uma vez, você vai perceber, porque está todo mundo empolgado, né? Você não percebe. Você vai percebendo a partir do momento que você vai conhecendo a pessoa. Por isso que é importante a construção. Quando traz essa questão aí da gente, dessa liberdade estar sendo confundida com libertinagem e tá fazendo a gente se perder, é real. Porque eu acredito que eu tenho que ficar cada dia com um. E não é esse cada dia com um, ter vários parceiros. Você não constrói uma relação. Não tem como construir. Outro fator importantíssimo que, né, a mulher, ela foi educada para ser perfeita, para facilitar a vida do homem. Ela é educada, né, para estar dentro daquela perfeição dela. Muitas mulheres têm o receio de admitir que não tem orgasmo. Por quê? Porque ela tem medo de não ser perfeita, de ter algum problema fisiológico, do corpo biológico, né, de não estar respondendo. Dificilmente, gente, vai ter algum problema no seu corpo. O corpo da mulher é preparado para o prazer. E ele é muito mais potente do que o corpo masculino. Precisa mais atualizar o software, né? Exato, precisa dar uma atualizadinha aqui, ó. Aqui que precisa. No software pra poder e aí, a gente precisa entender outra questão. O homem, gente, o desejo, ele é ativado pelos sentidos. O homem é o visual e o nariz, e o cheiro. As duas coisas mais importantes para o homem. É o que ele enxerga e o cheiro. Isso é fato. Né? O homem, ele gosta mesmo. Não adianta falar. É tudo ativa, mas os mais importantes. O problema, Alex, é que ela vai entregando o ouro tudo, né? Assim, né, gente? Aí a mulherada faz a festa. Exato, é para fazer a festa mesmo. Mas eu entrego para vocês também. E para a mulher, o sentido mais aguçado da mulher é a audição. Por isso que a mulher gosta de conversar, gosta mesmo. Você falar a palavra certa para essa mulher, você conversar com essa mulher, a gente vai desarmando, entende? A gente vai realmente se permitindo entrar naquela relação. Da mulher, a audição e o toque são, né, as partes mais importantes para nós. Então, entenda que é diferente. Para nós, não adianta. Claro que a gente quer um homem bem cuidado, a gente quer que o homem esteja limpo, gente, que escova os dentes, que esteja cheiroso. Pelo amor de Deus, casou, sossega com relação assim. Aí para, né, de querer se cuidar. Gente, a gente gosta de homem que se cuida. Aí o homem para... Mas tem mulher também que casou, assim, nunca mais nem no salão vai, né? Pois é uma mulher que não se depila, sabe? Que não tem as unhas cuidadas, que o cabelo não tá bem cuidado. Isso é uma questão, pra mim, não é pro outro. E o homem também. Tem homem que não sabe o que é uma depilação aí, quer ficar, né? Fica parecendo o homem das cavernas, pelo amor de Deus, gente.
Olha o Tony pensando. O que foi, Tony? Não é, eu fico pensando, porque muita gente fala que eu depilo, mas eu não depilo. Ah, olha só sorte, então, né? Sorte não, eu sou doido pra ter um pouco mais de pelo. Ok. Mas, enfim. Então, olhando para essa questão aí de que os homens têm uma visão diferente, a mulher tem outra percepção, né, de desejo, o que a gente precisa entender? Como funciona o corpo do homem e da mulher. Como o homem é visual, gente, visual é instantâneo. Então, o homem, ele sentiu o desejo, o corpo dele responde imediatamente, ponto final. Tem exceções? Tem. Mas na maioria dos casos, o homem tende a responder com muito mais rapidez ao prazer do que a mulher. Ao momento de excitação, vamos dizer. A mulher, gente, o corpo dela precisa de preparo para ele ficar excitado. Então, enquanto o homem em 5 minutos já fez tudo o que ele precisava e está roncando do lado, a mulher gasta 15 minutos para ela ficar excitada. É carro álcool no inverno. Sabe, é isso, é fogão a lenha. O homem é um micro-ondas, ligou lá rapidinho, já esquentou e já resolveu. A mulher não, a mulher é um fogão a lenha. Gasta um tempo para acender esse fogo, gente. Gasta um tempo para acender o fogo. Por quê? Porque o organismo é diferente. A mulher precisa de mais sangue para alimentar esse prazer para a região pélvica. A mulher precisa de quase 500 ml de sangue para ela ficar excitada. O homem precisa de 80 ml. Então, olha a diferença. O pulmão da mulher, ele vai se abrir, é diferente, porque para aumentar essa circulação aí, aqui o útero precisa subir, o útero sai do lugar, o canal vaginal, ele se abre, ele alonga. Então, tem aí um processo do corpo da mulher. E esse processo do corpo da mulher demanda tempo, ele não é instantâneo. Então, vamos pensar que a mulher gasta 15 minutos para ela ficar excitada. Então, ela tem que estar excitada para ela sentir orgasmo. Se ela não estiver excitada, ela não sente. E aí, o homem, dentro de um fator importantíssimo, nós estamos na era da ansiedade. O homem quer prazer imediato. O homem está imediatista, uma boa parte dos homens, tá? Tá vivendo aí esse imediatismo. Por quê? Porque tem aí uma pornografia pronta a todo momento, a toda hora, e a pornografia, ela traz o estímulo rápido, a resposta rápida, e na hora que ele tá lá com a mulher, ele também quer resposta rápida. E aí, essa ansiedade, nossa, eu tô com medo de falhar, qual que é o meu foco principal aqui? Não, meu foco aqui é só gozar. Então, o foco dele tá ali, ele tá tão concentrado naquilo que ele não percebe o que tá acontecendo em volta. E acaba falhando também. E muitas vezes falha, porque a ansiedade, aquela história assim, eu não posso cair, vou subir aquela escada ali, não posso cair, gente, a chance de eu cair ali é gigante, que eu fico tão tensa que eu vou cair. Né? Você já cai antes de subir. Exato, então de repente o homem tá ali, eu não posso falhar, eu quero rápido, ele tá concentrado nele. E concentra nele e esquece dessa mulher. Aí você sabe o que essa mulher vai ser? Um banco de esperma, só. O que é terrível. Terrível isso. E é comum. Isso não é difícil de acontecer. Gente, a coisa mais prazerosa que existe é um casal que se conecta. É um casal que permite um ao outro ativar prazer. E a coisa mais importante que tem é o homem pensar assim, nossa, eu dou prazer pra minha mulher. E a mulher pensar, nossa, eu dou prazer pro meu marido, pro meu namorado, pro homem que tá do meu lado. Só isso já é extremamente prazeroso. Mas quando a pessoa tá olhando pro próprio umbigo, que prazer que ela vai dar, que prazer que ela vai sentir. É muito egoísmo, não é? E o tempo, Tony? Nossa, o tempo tá correndo, vamos terminar aqui. Então, o que nós precisamos entender? Que a mulher, ela precisa aprender a conhecer o próprio corpo. E ela precisa permitir conhecer o próprio corpo. E nisso é um trabalho que eu faço, de trazer a identidade para essa mulher, dela quebrar essas crenças na cabeça, de que homem só quer aproveitar, que sexo é ruim. Gente, quantas mulheres escutam? As mães falam, hoje eu vou ali, porque seu pai quer, né? Ai, credo disso. É muito comum a gente escutar isso, como se estivesse indo para a forca.
Porque para a mulher é pesado, é dolorido. Obrigação, né? É obrigação. O sexo não pode ser obrigação dentro de uma relação. Não pode. Se tem, gente, quem tá solteiro quer isso todo dia. E quem tá namorando, quem tá casado, entra como obrigação, começa a viver como obrigação. Não, faça dessa relação para valer a pena. Porque o que diferencia um relacionamento afetivo de um relacionamento de amizade é o fato de ter sexo dentro dessa relação. Então, pra gente encerrar, Tony, a mulher finge, ponto final. É muito comum a mulher fingir, tá? Uhum. Por que ela finge? Por causa de vários questionamentos na cabeça dela. O mais importante deles é que ela não se permite viver o prazer, como se o prazer estivesse condenando ela a ser uma pessoa ruim, a ficar mal falada, as pessoas não valorizarem. Ela pode também não tá à vontade com aquele parceiro naquele momento? Pode não estar à vontade, mas o que a mulher quer numa relação é estar segura. Então, normalmente, a mulher, ela precisa se sentir segura com aquele homem para ela ter uma relação com ele. É o fator principal que a mulher quer, segurança. E por isso que é importante a construção. Às vezes, nem sempre a primeira transe é a melhor. Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes não é. Isso vai ser uma construção. Não é porque não teve aquela química louca no primeiro encontro que não vai ter mais. Você pode construir essa química, pode construir mesmo. Se um tiver aí a coragem e a vontade de fazer isso um pelo outro, sabe? Então, para a mulher é vergonhoso falar sobre sexo, porque ela está expondo a intimidade dela, mas expondo para o marido. Se ela, para o marido, para o companheiro, para o namorado, se ela tem capacidade de se despir para esse homem, de fazer sexo com ele, o que é conversar? Porém, conversar gera muito mais intimidade. Então, as mulheres fingem sim. Não são todas, mas muitas mulheres fingem. Às vezes não fingem em todas as relações. Às vezes a mulher tá ali porque ela não queria, ela tá fazendo por obrigação e ela quer que acabe rápido. É comum também ouvirmos isso. Eu quero que acabe rápido e o homem tá ali porque tá tão focado só no prazer dele e acabou. E aí vai perdendo a conexão. Vai perdendo a conexão, o que vai acontecendo com o relacionamento? Vai acabar. Não é amor que sustenta relacionamento. A gente precisa desromantizar essa construção de que o amor sustenta, o amor supera. Gente, para. Não é assim. Muitos casais se separam amando um ao outro e seguem amando cada um no ponto, cada um no canto. E seguem amando. Por quê? Porque não tem afinidade. Porque o amor não sustenta aquela relação. Porque cada um tá olhando para um lado. Cada um quer coisas diferentes da vida. Como que esse relacionamento vai para frente? Não vai para frente. Não vai. Enfim, Tony, esclareceu um pouco? Bastante. Ah, não, só faltou uma coisa. Sim. A bola de cristal é enfeite, viu? Gente, quebrem as bolas de cristais. Ninguém tem que adivinhar nada. Não precisa quebrar, não. É bonitinha. Não, é de enfeite. Quebra, porque senão vai querer que o outro adivinhe. Ninguém tem que adivinhar nada um na vida do outro. A gente precisa falar. E aqui, mulheres, por favor, parem de endeusar os maridos de vocês. Eu falo especificamente para as casadas ou que estão há mais tempo no relacionamento. Que elas endeusam esses homens, que colocam eles num pedestal. E aí eu fico muito num lugar aqui que eu não posso cutucar. Eu não posso falar a verdade porque eu não quero que ele se sinta ofendido comigo porque ele pode me deixar. Meu Deus. Vamos parar aqui, ó. Relação de homem e mulher, relação afetivo, né? Entre dois homens, entre duas mulheres, precisa ser de igual para igual. Um não tem que ser maior que o outro, não. É uma relação de igual. Porque se fica diferente aqui, um olhando para o outro, enxergando que o outro é maior, a gente muda os papéis e essa relação fica o seguinte: às vezes a mulher acreditando que o homem é o pai, às vezes o homem acreditando que a mulher é a mãe, colocando em lugares, em papéis errados, para suprir as carências lá da família de origem. Gente, todo mundo tem dor, todo mundo tem trauma, todo mundo tem carência. Vai resolver isso para depois entrar dentro de um relacionamento. E as mulheres, é claro, com isso, melhorando a mente e se permitindo viver o prazer. Todas as mulheres foram feitas para viver o prazer. Tem uma questão hormonal? Tem. Hoje é fácil de resolver.
Tem uma questão emocional? Tem. É fácil de resolver. Vamos pôr os traumas aí pra fora e resolver. É isso. Esse foi o Intimidade de hoje com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, que ela vai dormir. Com certeza, nesse dia fresco. É, tá com a Aninha até pequenininha, tá doidinha pra ir embora. Oxe, demais. Obrigada a você. E na semana que vem, a primeira terça-feira do mês, perguntas e respostas. Eu já vou abrir a caixinha no meu Instagram, me segue lá, Patrícia Fonseca Sexóloga, que você já manda sua pergunta, que eu já vou adotar e vou responder na próxima terça-feira. A última deu o que falar, foi boa demais. Um abraço, Patrícia. Muito bem, esse foi o Intimidade desta terça-feira, que volta no mês que vem, amanhã, né? Amanhã não, né? Mês que vem. Mês que vem, na terça-feira que vem. E eu tô de volta daqui a pouquinho com Fazendo Amigos. Até já. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.